Vamp, Douglas Costa e Everton Cebolinha. O Flamengo não anuncia nada, não fala nada, só que já foi confirmado. Inclusive, eu falei com pessoas próximas ao Douglas Costa. A gente falou com o empresário do Everton Cebolinha no canal Pilhado e eles confirmam. Teve contato do Flamengo. Agora, qual é a situação? Everton Cebolinha seria caríssimo, porque ele foi comprado pelo Benfica por 20 milhões de euros. E o Benfica, a gente sabe que não tem uma boa relação com o Flamengo depois da negociação pelo Jorge Jesus. O Benfica não ficou feliz com a forma como o Flamengo negociou com o treinador. O Benfica não venderia o Everton Cebolinha por menos de 15 milhões de euros. E também, nos bastidores, em Portugal, é unânime que o Benfica não vai querer emprestar para o Flamengo. Ele vai querer vender, se quiser negociar. O Douglas Costa, por outro lado, está livre. Ele já rescindiu com o Grêmio, ele está livre no mercado, e aí o Flamengo teria que arcar com um grande salário, um alto salário. O Douglas Costa ganhava no Grêmio um pouquinho mais do que 1 milhão e 200 mil reais por mês, só que no Flamengo ganharia ali perto de 1 milhão de reais. Primeiro, são dois nomes que colocam o Flamengo ainda num patamar mais alto, ou não? Ou tem que se fazer algumas observações, e qual seria o melhor, na sua opinião? Em relação ao Everton Cebolinha, eu acho muito complicado porque, como você falou, em valores, né? De repente a vontade dele de vir, que ele até um ano e meio atrás, antes de ele ir, ele era um dos principais jogadores da seleção, um homem de confiança do Tite, acho que foi até o melhor jogador da Copa América. Não, o melhor foi o Daniel Alves. Não. Prêmio, mas mim, ele se destacou. Mim, sim. Ele foi o principal jogador. O Daniel Alves ganha o prêmio como o melhor jogador daquela Copa América, mas o Everton Cebolinha jogou muito. E até a de 21 agora ele estava ainda. Então quer dizer, perdeu esse espaço, sonha com a Copa do Mundo, e aí eu falo assim, pô, ele sonha com a Copa do Mundo, ele não tá jogando lá, quer vir jogar aqui. Mas como é que ele vai jogar no lugar do Bruno Henrique ou do Gabigol? Se os caras têm moral, né? Que os caras vão ser destacados. Chegou o Everton Cebolinha ou chegou o Douglas Costa. O Douglas Costa talvez tenha até mais oportunidade de jogar, porque também vai ser difícil. O Everton Ribeiro acabou de ser convocado. Então o Flamengo deve estar olhando assim, pela idade do Everton Ribeiro, tudo, porque você não vai contratar o Everton Cebolinha ou o Douglas Costa, vai meter no banco do Flamengo. Pelo nível de jogadores que são esses caras. Esse cara não vai... E quem tá jogando também, né? O Gabigol, convocado pelo Tite. O Everton Ribeiro, convocado pelo Tite. O Bruno Henrique, melhor jogador das Américas a temporada passada, se eu não me engano, também. Decisivo. Não joga decisivo com o Flamengo. Eu acho que a possibilidade do Douglas Costa vir, mas do Everton Cebolinha é muito complicado. Eu acho que não dá, não. Para vir. Bruno, você acha, primeiro, quem que você acha que se encaixa melhor nesse time do Flamengo? E se você acha que tem a possibilidade do Flamengo fechar com um desses dois jogadores? Porque, inclusive, tem uma cobrança muito forte hoje no Flamengo. Porque o Flamengo já perdeu o Kennedy, de repente, pode perder e deve perder o Michael, que já está praticamente concretizado, não sei só se foi anunciado já pelos clubes, mas ele já aceitou proposta salarial, o Flamengo já teria aceitado, só tem aí uma dificuldade por causa do Goianésia e do Goiás. Uma dívida do Goiás com o Goianésia, que quer ganhar um dinheiro com essa situação. Mas você acha que o Flamengo finalmente vai anunciar um grande nome? E outra, quem que você acha que se encaixa melhor no time do Flamengo desses dois jogadores? Eu acho que seria melhor pro Flamengo ter o Cebolinha, mas eu acho muito difícil. Então eu acho que o Douglas Costa é mais fácil de trazer, né? O Everton Cebolinha, ele tem... O Benfica pagou 20 milhões de euros há 2 anos. Ele não jogou bem no Benfica, ele jogou menos do que esperavam dele lá. Mas é muito difícil que tenha essa negociação, e você lembrou da relação Flamengo-Benfica. Então acho que o Douglas Costa é mais fácil. E além dessa questão, né, você lembrou, perdeu o Kennedy, perdeu o Michael. Tem os titulares. Hoje, de lado de campo, não sei se você vai lembrar mais de alguém, é o Vitinho só, né? Considerando que o Michel não vai ficar. Então precisa de alguém. Bruno Henrique, você diz pro banco. Pro banco, de opção. Não tem, né? Só tem o Vitinho. E o Gabigol tá sendo convocado, o Everton Ribeiro tá sendo convocado, o Arrascaeta é convocado toda hora. Então precisa de alguém. Mas eu acho que é mais fácil trazer o Douglas Costa. Eu acho que se eu pudesse escolher, seria o Cebolinha, porque é mais novo e acho que pode jogar no Flamengo aí por uns 5, 6 anos. Mas acho que se vier alguém, vai ser o Douglas Costa. Nilson, com a sua experiência, o Douglas Costa é um baita jogador. Baita jogador, carreira, anos se destacando no Shakhtar Donetsk, que chegou a ser titular no Bayern de Munique. Pelo nível técnico, o Douglas Costa, na minha opinião, é titular absoluto em qualquer time do Brasil. É bem melhor que o Cebolinha, de bola, bola mesmo. Mas se ele tiver
pelo menos 75% da forma física dele. O que acontece? Falando do Douglas Costa aqui, é um baita nome? Sim. Só que o Douglas Costa, no passado, se lesionou muito no Grêmio, e não só no Grêmio, ele já vem de lesões, inclusive na Europa. Então, provavelmente, o Flamengo teria que fazer exames médicos, testes físicos para contratar esse jogador. Até porque o departamento médico do Flamengo vem sendo muito questionado desde o ano passado, com as situações do Rodrigo Caio, do Pedro. O departamento médico do Flamengo sofre uma pressão. Agora, o Douglas Costa, ele tem toda essa situação da forma física, se ele vai chegar bem, e além disso, ele disputou 28 jogos no ano passado, 21 como titular pelo Grêmio. Ele fez 3 gols e teve 1 assistência. Ou seja, foi longe de ser uma baita temporada. Mas será que esse cara no Flamengo, querendo provar trabalho depois do que aconteceu no Grêmio, rebaixamento, esse cara pode ser um grande nome pro Flamengo? Ou seria uma incógnita por causa da forma física e das lesões? O Grêmio, ano passado, foi um grupo perdedor, né? Ninguém imaginava, nenhum de nós aqui no começo do ano falaria que o Grêmio ia ser rebaixado pelos jogadores que tinha, né? Que tem. Mas ao longo da competição, a gente percebeu um racha no grupo, no elenco, e ninguém apostava mais que o Grêmio não seria rebaixado. Todo mundo fala, não, vai ser, não dá para escapar, né? Então o Douglas trabalhou num grupo confuso e perdedor. Ele vem para um grupo vencedor, que é o grupo do Flamengo. Então, o jogador, quando você chega numa boa, é que nem que você colocar um garoto grande revelação num time que só perde. Você vai queimar o garoto, né? Queima mesmo, porque o time tá pensando. Se você bota no time quando tá bem, o garoto se encaixa bem e faz parte do grupo vencedor, que é o time quando tá bem. Então, eu acho que ele tem tudo para dar certo no Flamengo. Porque ele tem uma bola danada, ele tem grande qualidade. Ele já não é mais um menino, né? O Cebolinha não, um cara bem mais novo. É o que o Bruno falou. Se eu tivesse que contratar entre um dos dois, eu contrataria o Cebolinha pelo tempo que esse cara pode dar ao meu clube, né? Mas o Douglas é um jogador de uma opção bastante inteligente, é uma negociação mais fácil. Ele tem 31 anos, Nilson. Pois é, a negociação com o Cebolinha é muito mais complexa, né? Você tem o negócio do Flamengo não se dá bem com o Benfica, você tem o salário do Cebolinha, o valor da transação, e o outro não, o outro tem 31 anos, está procurando um clube para trabalhar aqui no Brasil. É que na verdade ele não tá já bota ele para morar no Copacabana Palace lá. Ele tanto gosta, né? Não, ele mora e faz a festa. Não. Isso é um fator. Ele tem casa no Rio de Janeiro. A esposa do Douglas Costa, a Natália, ela é carioca. Então e eles amam o Rio de Janeiro. Então tá isso é um casa. ponto, Mas, é um ponto mas que joga tem um a favor. porém, tem um porém. Esse livre no mercado, o pessoal esquece uma coisa, ele ainda é vinculado à Juventus. Seria por empréstimo. Sim. Então ainda tem isso. Ele tem quanto tempo de contrato? mas- Ele estava emprestado pro Grêmio. Mas o Ele só não empréstimo está da mais Juventus emprestado. Seria pago até 2023. com remuneração? Aí depende da negociação. Porque, na Eu só sei que verdade, ele está livre ele para fez um acordo fazer e mais um. rompeu o contrato com o Grêmio. Exatamente. É isso, ele rompeu. Então, tem que Então ver ele se- volta automaticamente Tem para que ver Juventus. se esse detalhe da Juventus Entendeu? ele vai ficar. Seria gratuita a chegada dele no. Isso depende no Flamengo. de cada É. negociação. Se a Juventus Precisa ver, liberar, mas de beleza. toda forma ele é mais barato que o Cebolinha. Isso sem dúvida nenhuma. De toda forma, ele é mais barato que o Cebolinha, uma negociação muito mais viável. E eu acho que ele vai ter gana para jogar no Flamengo e com apetite. Sabe? E esse cara, é o que o Vampeta falou. Como é que vai fazer para deixar Sorriso no banco? maroto lá, todo mundo lá. Tá tranquilo. tudo em casa. E deixar no banco um jogador desse. Pirado tá aí com as passagens aéreas, aí, ponte aérea agora. Agora eu tô em São virou Paulo. Paulista. Vai parar de falar. Vai começar a falar aí, mano. mano. Vai parar de falar, qual é, Vamp? Pô, é nóis. E aí, irmão? Agora que é mano. Vamos ver, de toda forma, o Flamengo, ou contratando os dois, eu acho que não vai contratar, não. Não, impossível. Não. Mas contratando um ou outro, vai contratar um grande jogador. Tanto o Cebolinha como. Douglas Costa, se ele não machucar, na última ele Copa voa. do Mundo, ele entrou no segundo tempo contra a Bélgica, ele acabou com o jogo. Ele joga muito. O problema do Douglas Costa é lesões. Jogar, ele joga O demais. problema é o DNA, né? A data de nascimento Pra tá mim, ficando antiga. pra mim, ele ainda joga mais do que o Tá Richarlison, ficando que é convocado. Quem foi aí que o Tite chamou mais aí? O Antony tá vivendo um grande momento, né? Aí já é outro Brunet, Outro fala patamar. patamar. Gabriel Mas ele- Jesus. Ele joga Gabigol. mais. Olha onde ele jogou, Bayern de Munique.
Juventus, o problema dele é lesões. Ele joga muito. Mesmo na Copa ele machucou durante a Copa. Na Copa tava machucado e entrou no jogo contra a Bélgica e ele Muito bem. acabou com o jogo. E outra, Vamp, você foi boleiro. Você sabe como é que é a boleirada. Ele tem amizade nesse time do Flamengo. Ele jogou a seleção brasileira com o Davi Luiz. Ele tem contato com o Gabigol. Nessa hora, o boleiro entra em contato. Ele fala, e aí, como é que tá o grupo? Paga em dia? Como é que tá a situação? Na verdade, o boleiro se fala nesse Na verdade, momento? não precisa nem se falar. O boleiro sabe quem é diferente. Fala do Douglas Costa, quem é convocado para a seleção, quem não tá, todo mundo sabe da qualidade dele. A gente acompanha, ele é muito bom. Agora o problema é que não dá uma sequência de jogos. Não, mas o que eu digo, ele conversa com os outros jogadores, você acha que ele manda mensagem pro Davi Luiz, que ele fala com o Gabigol? Eu acho, pelo que eu vejo do boleiro... Pode ter certeza que sim, sabe por quê? O Douglas Costa chegou a negociar com o São Paulo, lembra? Claro. Só não rolou porque o próprio São Paulo desistiu, porque aí não gostou. Ele, terceira festa de casamento em um ano, aí fica complicado. São Paulo tirou o pé por conta disso. Foi por isso Foi mesmo? por conta disso. Foi por conta disso. Tava quase acertado, aí foram pro Soteldo, também não deu certo, porque era muita grana. Mas depois que ele anunciou mais uma festa agora em janeiro, Velho, esse eles olharam cara- e falaram, aí me Chacon, quebra um pouco, né? Chacon, Eu sei que tem a ponte aérea, mas me quebra um pouquinho, Ele é né? diferenciado até nisso, que normalmente o jogador de futebol a gente separa muito. Ele não, ele já quer casar demais. Vamos comemorar o casamento, vamos fazer outro. O clube tá tentando ajudar, né? Ó, segura, não casa ainda não. Mas nessa, só pra falar, quem tava ajudando a trazer o Douglas Costa era o Rafinha. Que eles são muito parceiros. Rafinha tava, Jogaram no Bayern de Munique junto. Tava mandando mensagem ali, vem, Jogaram pode no vir, Grêmio tá, não sei agora. o quê, papapá, jogaram junto no Grêmio, jogaram no Bayern de Munique. Seleção. Era um dos que mais estava agitando pro Douglas Costa chegar ao São Paulo. Não rolou porque a diretoria, falou, eu sei que tá do lado ali o Rio, mas toda hora não dá uma festa de E casamento, Soteldo meu deve ir amigo. pro México, né? Que também era outro nome que até no próprio Flamengo chegaram a cogitar, que seria... Eu gosto muito de Soteldo, mas pelo jeito é México, né? Tigres do México deve ser. Então, é isso, porque... Nossa, vai jogar contra o Palmeiras? Não, E a Não, desvantagem- Monterrey. Ah, não, Monterrey. E a desvantagem da mão, que nem você falou, tá quase 6-1, né, cara? Aí quando você converte, o que esses caras ganham lá fora, que nem o Soteldo. O Soteldo ganhava lá fora 2 milhões de reais por mês. Tudo em dólar, Qual clube no tranquilinho. Brasil que vai pagar 2 milhões por mês pro Soteldo? Hoje o México paga muito melhor do que o Brasil no O México quesito sempre futebol. pagou mais do que o Brasil. Muito mais. O futebol mexicano sempre pagou mais, tanto que você não vê grandes jogadores. Os jogadores mexicanos normalmente sempre atuam no país. Né? Você não vê muito jogador mexicano fora do país. Eles sempre atuam no país deles lá, porque eles pagam bem. Ó, o Paulo Souza, no Flamengo, ele pediu um zagueiro, um volante, um atacante rápido que jogue pelas pontas. Por enquanto, não chegou ninguém. Você viu que o zagueiro que foi muito bem no Flamengo, foi pro Arsenal, acabou sair. Pablo Mari. Saiu do Arsenal e foi pra Udinese. A Udinese não tem a força do Flamengo, mas a moeda que eles vivem lá é muito mais forte. E os jogadores, hein, Asmar? Estão se adaptando bem à linha rígida do Paulo Souza? Estão elogiando muito. Os jogadores do Flamengo estão muito Mas que o satisfeitos. cara é rígido, né? Com horário. Muito rígido. Ele é Ele deu um rígido com churrasco ontem, horário. não foi ontem que ele fez? Foi. Vai ter treino. E eu vi o treino, o Gabigol e o Felipe Luiz quase saem no... Não permite celular no almoço. Isso eu acho que vai cair já Isso já. aqui no Brasil tem também, não permite. Mas isso eu acho Na que minha cai época, já no já. Corinthians já não permitia. Não, mas agora é jogava. negócio de Instagram, direct. Não, na falando hora aí do dos almoço é contatinhos. proibido esse tudo. Na janta, no almoço, no café da manhã é proibido atender na mesa o celular. O Paulo Paga a Souza, caixinha. o Paulo Souza, nisso, ele vem sendo muito elogiado. Pelos tanto jogadores. pela diretoria quanto pelos jogadores. E alguns jogadores medalhões desse Flamengo, eles cobravam isso no ano passado. Estavam insatisfeitos, às vezes, com o excesso de liberação do Renato. Tá bom, não, tá bom. Inclusive com horário. Alguns jogadores reclamavam, Foi que o caraca, goleiro foi o César que saiu metendo a boca agora no Renato? Não, ele não meteu a boca, né? Falou Ele que não falou fazia que... tático, não sei o quê. Ele falou que os caras tinham uma certa cobrança interna, mas que não tinham nenhum desgaste com o Renato. Então, alguns medalhões até percebiam isso. Não tem nem horário. Cada um chega no horário. E tinha uma certa reclamação. Então, hoje, dentro do Flamengo, tem sim uma satisfação, mas é aquele negócio, né, Nilson? Tem que ver resultado. Se começar, tá tudo muito bonito. Se perder pro Bangu... É isso. Tomara que esse Paulo Souza acabe com a história de refém. Como é que é? Flamengo refém de Jorge Jesus. Esse Jorge Jesus não aguento mais. Chega, porque é uma encheção enorme a torcida, numa derrota do Flamengo, começar a gritar o nome do Jorge Jesus. Todo técnico que tem que trabalhar lá, meu amigo, vai se sentir inseguro.
Inseguro. O Paulo Souza já chegou falando, esperto, gostei dele, vim trabalhar, deixei a seleção da Polônia porque vim trabalhar no melhor clube do mundo. Deu uma exagerada, mas... No tudo maior, bem. né? No Maior clube do mundo, entendeu? No maior clube do mundo. Então, quer dizer, ele sabe que ele tem que ganhar a galera. Ele sabe. Porque é um negócio duríssimo trabalhar no Flamengo como técnico pós-Jorge Jesus.